mais um podcast começando para que possamos unidos nesse engajamento na defesa da educação que inclui e não segrega. Professora Kátia Oliveira, psicopedagoga clínica institucional, formada pela USP. Estou aqui com a professora Kelly Barros, psicopedagoga, escritora, psicanalista, professora. Estamos juntas nessa luta e queremos vocês conosco. É com muita alegria que nós estamos tendo muito engajamento, pessoas que estão nos procurando e também estão com essa mesma necessidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais dessa inclusão de graus severos nas escolas, mas pautado também para as famílias e aos docentes, aos professores, pela saúde mental dos professores. Como que os professores estão lidando com isso? Como que está nas escolas, na totalidade? Não é um município específico, não é uma escola específica, porque o nosso projeto ele é um projeto amplo, para que todos tenham essa visão e essa adequação dentro das escolas para esses graus severos, que como podemos chamar até de casos psiquiátricos dentro das escolas, né? Sim. Que eles não conseguem ficar no coletivo e também não conseguem ficar dentro de um espaço específico. Nós defendemos, eu sempre estou na defesa da educação inclusiva, mas uma educação com equidade e com qualidade. E eu passei pela transição de todo esse tempo da educação inclusiva, quando foi colocado para as escolas, mas nós não tínhamos na época Então, como que os professores estão lidando com isso, como que as famílias estão lidando com isso? Eu vi um post esses dias na internet e que as famílias estão pedindo por esse socorro. As famílias sabem que os filhos têm uma dificuldade maior, mas também eles precisam da escola. Aí fala-se do direito de estudo. Tem o direito. Todos, lógico, é direito, é constitucional, tem o direito. Mas todo aluno tem o direito e tem os seus deveres. Então, eles precisam desses deveres deles no coletivo. Se no coletivo eu não consigo fazer com que o dever seja cumprido junto com o direito, então não é uma inclusão. Sim. Inclusive, posteriormente, nós queremos também convidar o Dr. Frederico, né, para corroborar conosco, para entendermos até onde vai a escola e até onde vai a saúde. Isso. Né? Porque nós estamos nesse impasse enquanto psicopedagogas, muito bem colocado pela Kátia, que não é para um município específico, para uma área específica, mas é para todos. Né? E a gente queria falar hoje um pouquinho também em relação aos profissionais que atendem essa demanda. Então, professores adoecidos, mentalmente adoecidos, emocionalmente adoecidos, funcionários de todas as áreas dentro dos colégios adoecidos. Então, assim, socorro. E nós também, como que nós vamos conseguir oferecer uma ajuda, um cuidado, se nós não temos também um recurso, né? Hoje, inclusive, já é lei que tem esse psicólogo em algumas empresas. Por que nas escolas não tem um psicólogo por escola, por exemplo? Na verdade, tem uma né? ocupacional também. Também, uma equipe multidisciplinar, né? Porque cada criança é uma vida, né? Então, não é tão simples assim. Às vezes tem essa ideia, né, da gente, manda pra psico, ela vai lá dar um diagnóstico e tá tudo certo, vai ter a varinha mágica lá. E não é assim que funciona, né? É um processo terapêutico, é um tempo, né? E aí engloba toda a equipe, a família, os profissionais da área. Tem a questão social, que conta muito também, né? E a gente queria entender um pouco disso quando a gente conseguir trazer o doutor conosco. Como que a gente consegue estabelecer essa ponte maior e mais próxima com a saúde, por exemplo? Né? Porque tem muitos casos, né, Kátia, que a gente fica de mãos atadas. Que a escola, por mais que nós estejamos ali, por enquanto o que eu vejo que tem bastante é professora do AE, isso tem, mas não é o suficiente, né? E a psicopedagoga. E de resto? Tem cuidadores, né? Agora cuidadores, alguns mediadores também.
mas ainda... Mas dentro das escolas... Ouvir de um profissional que ela tinha aquele material ali porque ele era para deficiente. Isso não é uma fala que inclui. Não. Porque e ela não tinha, falas, né? Digamos, nenhuma deficiência. Ela não tinha. Mesmo se tivesse também, dessa forma ela se sentiria segregada. Por isso que eu falo do preparo também, né? Porque não são cursos assim de extensão, de massa, né? É um preparo mesmo para a pessoa que vai estar ali para ter esse cuidado, para informar famílias, por exemplo, de casos de tentativas de suicídio ou de automutilação. Então, como informar essa família de uma forma empática, né? E não desesperar mais a mãe ou o pai. São muitas questões que precisam ser vistas e olhadas com mais cuidado, né? Que nós não temos ainda. Essa empatia e esse cuidado dos profissionais, às vezes não entende, acha que é frescura. Por isso que a saúde, quando nós estivemos com o Dr. Frederico, para ele nos esclarecer essa parte, a saúde dentro da educação. A psicopedagogia ela é a ponte da saúde com a educação. Nós fazemos essa ponte com os atendimentos multidisciplinares. Mas falta ainda, para que seja bem colocado nas escolas, os espaços específicos, que uma escola tem e a outra não tem. Não, são que todas tenham, que todas sejam iguais, que todas tenham essa visão dessa inclusão. A nossa defesa da inclusão, ela tem um propósito de vida. Nós temos um propósito em tudo isso, um propósito de alcançar vidas, um propósito de que seja igualitário e com equidade. E esse propósito, ele abrange a família, a saúde das famílias, porque eu falo assim, mas tem família que não aceita o diagnóstico, tem família que não aceita. Gente, quando se tem uma criança dentro de casa, né, os 9 meses aí aguardando uma criança, o que os pais mais desejam na vida é que venham perfeitos, com os 20 dedinhos, falando, brincando. E aconteceu que veio de uma forma completamente diferente e transformam essas famílias. Só que essas famílias, quando têm condições financeiras, elas buscam dentro das condições delas, né, todo um aparato para um tratamento, para um estudo, né, para uma adequação. Mas quando é para o povo mesmo, aqueles que têm necessidade, porque um pai foi embora, uma mãe foi embora, a criança foi abandonada, né? Aquela mãe, aquele pai às vezes foi abandonado, e para quem que fica? Kelly, eu tive uma experiência quando eu comecei a defender a educação inclusiva, no consultório ainda, de uma classe muito alta que eu atendia. E o pai, uma vez, ele chegou no consultório e ele falou, Dona Kátia, eu tenho todo o aparato financeiro para cuidar do meu filho. Ele tem síndrome de Down em grau severo, não fala, ele não tem